Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores. Mais um programa hoje, Islã Sem Censura, com a presença das mulheres muçulmanas, né? Um grupo de mulheres. Hoje o estudo já está bem iluminado, né, Sheikh? Com a Sim, presença das mulheres muçulmanas fiéis da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindas, a obrigada. senhora Rághida, Uhum. a Zainab, eh, e a Batul. Sejam muito bem-vindas aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as mulheres no Islã, a mulher muçulmana. Quais são qual que é o perfil dela? Ela pode estudar, pode trabalhar, se ela, sabe, é tanta coisa, né, que a gente ouve às vezes na mídia, tanta informação, então a gente vai falar um pouco trazendo essas experiências, né, Sheikh? Especialmente as mulheres trabalhadoras que também Exatamente, presentes aqui. exatamente, mulheres que trabalham, e aí a gente quer ouvir um pouco das histórias aqui de vocês, né? Nós temos aqui uma empreendedora, né, a senhora Uhum. Rághida, que tem uma doceria, muito bom. Uhum. Como é que começou a ideia? Fala um pouquinho da gente, se apresenta um pouco. Se puder Uhum. só chegar um pouquinho mais perto aqui do microfone para a gente não perder nenhum registro. Aham. Então, eu tinha 5 filhos, aí eu ia ajudar meu marido, porque o trabalho dele estava meio fraco. Levei um dia um doce para mesquita, tinha uma festa, aí todo mundo gostou lá. Uhum. Começou a falar para mim, aí você faz pra gente. Aí eu falei, vou tentar. Comecei assim, e me ajudou, Ragida Jber, ela me ajudou, ela começou a comprar de mim, começou a mandar as mesquitas, Fazer falar para eles, propaganda, né? aí foi. Eh, Minha filha começou a me ajudar, eh, mas eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito, já faço A senhora fez, 16 anos, sim, a senhora fazia com todo amor. eu A senhora gosto. já Até gostava agora, de eu gosto fazer, muito. a senhora já gostava de fazer doces em casa? Ela já Sim, gostava sim, ou a ela... gente não comprava, eu fazia sempre. Aham, Eu muito fazia bom. sempre. Aí começou assim e já, graças a Deus, agora todo mundo gosta do nosso doce. E aí foi fazendo, começou o negócio, abriu a doceteria, Aham, começou fazendo o quê? Docinho árabe, biscoitinho. biscoito, doce árabe, e bolo, essas coisas, tudo. Várias doces. Começou, foi o petit four. Aqueles biscoitinhos, né? Que Aham. é, por sinal, uma delícia. Aquele pão de tâmara, A também gente, você gostava? a gente come, não consegue se saciar com um. Sempre é dois ou três ou quatro. Vai atrás. É, Sim. Você fala um ou dois, você fala uma bandeja, duas Uma bandeijas, bandeja três, inteira, ela exatamente. compra de mim também, a mãe dela gosta. Muito bom. Até hoje, Graças a Deus, até agora tá. muitos brasileiros também, hoje, quando a gente se encontra com eles, falam sobre o doce árabe, E sempre a que, referência é a senhora Rághida, que é né? uma das irmãs que trabalha especialmente, a senhora Rada, é sobre esses doces árabes. Se realmente as pessoas, eu tinha contato com alguns dos brasileiros, é, que existe aqui no Brasil também doce, né? Mas doce da região, aquela região, doce Árabe. árabe, Doce especialmente no árabe. Líbano, e muitos brasileiros também gostam. É diferente, com certeza. Graças a Deus. Que bom. E aí, É a como é gente. que, conta pra gente, como é que a senhora trabalha no dia a dia? É a senhora mesmo que faz o Aham, doce, eu são faço máquina, é tudo tudo, artesanal. tudo. Aham. E aí uma pergunta que sempre os brasileiros, todo mundo faz, né? Sobre para as mulheres. Lógico, vocês com certeza já devem ter ouvido outras também, né? Mas uma das coisas que a gente sempre sabe é que a mulher tem que usar o véu 24 horas. É Não, não, sempre com véu. não. Eu Como tenho é que minha funciona? cozinha, eu já contratei várias meninas, eles me ajudavam, eu faço as massas e eles me ajudam. Eu ensino eles, cada uma que faz, e eu fico tranquila, à vontade em cima. Ah, Não então é um precisa andar usar. separado, né? Andar separado, não precisa usar o véu, a gente tudo usa toca direitinho e tá tudo Perfeito. limpo, tá tudo Entre as bonitinho. meninas, então entre as Fica muçulmanas, tranquila em não cima, tem problema. tranquila. Só quando mais tarde eu termino o meu trabalho, eu desço para baixo, aí eu atendo as pessoas normal, tô usando o véu, todo Aí mundo gosta coloca o da gente. véu e Graças a perfeito, Deus, perfeito. Então, então eu acho que talvez no caso da senhora, por ser a patroa, né, a chefe,
tem que sempre zelar em escolher meninas, né? Porque se sempre escolher um meninas. menino lá, um Não, rapaz, não funciona, não. pode até funcionar em outro setor, né? É, Não ali com a senhora. mas é só meus filhos que me ajudam. O marido da minha filha também, ele já faz lá shawarma. Porque Aí, filhos e filhos, pode ver a porque mulher. filhos e marido podem Pode, ver só. Não tem a pessoa estranha lá, não. estranhas, exatamente. É, O brasileiro ele fica assim, com essa ideia, né, de que a mulher muçulmana tem que colocar véu na frente, até na frente dos pais, até na frente dos irmãos. Existe um limite, né? Existe uma lista de pessoas que a gente chama de Sim, maharam, né, Sheikh? certo. Essa parte religiosamente também, o Islã deixa algumas partes limites para as mulheres. Tem um lugar que ela fica com vontade. Sobre o Exatamente. véu, está falando, né? Sim. Véu é uma das nossas crenças, que é obrigatória das mulheres para usar véu na frente de, digamos que, na Em sociedade, quando ela público, está em né? público, quando está com as pessoas que não é a família, aquelas pessoas que é permitido. Sim. Por isso, ela deveria dar atenção nessa parte, que se proteger com as pessoas que não é da a família De dele, que não primeiro é grau. de primeiro grau, do sangue dela, para ficar com toda vontade. Por isso, tem que, pela causa de se proteger, esse também tem outro significado, porque o zero véu, talvez que já conversamos sobre essa parte, Sim. mas o Islã digamos, está dando essa liberdade para as mulheres, Sim. que ela fica com a sua vontade, os Exatamente. lugares. Inclusive, Sheik, desculpa cortá-lo, eu sei que as mulheres dentro da por mais diferente daquilo que as pessoas imaginam, elas podem festejar, estarem em um evento, festa, casamento, sei lá, festa de aniversário, entre elas, sem véu, se maquiarem, se vestirem, se arrumarem, né? A gente sabe que as mulheres são vaidosas, né? Inclusive as mulheres muçulmanas. Exatamente. Uma das mais vaidosas que temos na E comunidade. isso não implica nenhum Sim. pecado, isso não é Sim, considerado. Apenas em público, né? Isso o Islã permite que as mulheres, elas dentro da sua casa, fiquem com toda a vontade. Digamos que não é obrigatório ela 24 horas fica com véu, não. Dentro da casa, com o pai, com o marido, com os filhos, ela fica com toda a sua vontade. Como que o senhor também falou, quando está entre as mulheres, Sim. não tem nada problema, a religião permite que ela fique com toda a Sem o sua véu, vontade. sim. Agora, Não tem em problema. público tem toda aquela restrição. Existem Isso. algumas regras que Para devem se ser proteger, observadas, exatamente. preservar a sua vida. Até a sua integridade, até a sua personalidade como ser humano e não ser usada, não ser aproveitada nesse mundo hoje em dia, né, que muitas vezes a gente vê o quanto usam, né, essa imagem feminina para tirarem algum tipo de aproveito, infelizmente. E aí eu quero passar também agora a conhecer um pouco mais a experiência da nossa irmã Zainab, né, que atua em um campo um pouco diferente, né, que é o corporativo, né? Explica um pouquinho, Zainab, pra gente o que você faz, onde você trabalha. Bom, obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, eu trabalho no ramo corporativo, mais especificamente no mundo dos agronegócios. Hoje trabalho na área de corretagem de commodities. Que legal. E sou formada em comércio exterior. E hoje a minha área, o agronegócio, de forma geral, é um mundo dominado por homens, Sim, né? Então, sim. é um mundo que tem muitos homens por natureza, historicamente falando. E eu trabalho já há 7 anos nesse ramo.
Tive meus grandes desafios no início, claro. Por ser muçulmana ou desafios assim do Eu acho que trabalho? no mundo dos agronegócios, qualquer mulher tem seus desafios. Isso já é por regra. É um mundo que dominado por homens, querendo ou não, e as mulheres cada vez mais estão tentando abrir seu espaço nesse mercado. É, E aí agregar a isso uma mulher muçulmana. Então, seja o mundo corporativo ou o mundo dos agronegócios, por exemplo, você repara que quando você chega numa reunião, o formato de se cumprimentar, principalmente aqui no Brasil, que é um povo extremamente caloroso, é com um abraço. E aí eu tenho essas restrições, que a gente não pode ter contato físico com homens que não são mahram, que não são nossos próximos, os homens da família. E isso gerava, em certas situações, até constrangimento com certos clientes, até parar, Sim, explicar. imagina um cliente chegar de repente, vem fechar negócio, já pensou? Aí ele deixa de fechar o negócio de milhões por, por não ter cumprimentado, ou sei lá, aconteceu isso já ou não? Graças a Deus, não. Ah, então tá As bom. pessoas costumam ser extremamente compreensivas. É claro que Ótimo, no isso é início muito tem bom. um momento que é natural, também não Sim. culpo, porque elas estão inseridas, esses homens estão inseridos numa cultura diferente. Sim, sim. Então, o primeiro passo é um abraço, um cumprimento. Sim. Mas aí, quando eu paro, explico, a pessoa entende, compreende, tenta me auxiliar, inclusive, em próximas. Sim. E meus colegas também me ajudam muito, principalmente quando vou em feiras. Feiras, por exemplo, são eventos que você passa de stand em stand muita gente. E aí não tem tempo de você parar e explicar para cada um. E meus colegas que trabalham comigo no meu dia a dia, eles já sabem das minhas restrições. Sim. E aí eles que tendem a tomar a frente. Tipo, Zaina, fica atrás, eu tomo a frente para não chegarem te cumprimentarem, abraçarem sem querer. Aí já é uma ajuda. Isso, já, né? aí dá o tempo de eu conseguir explicar também para as pessoas. Isso. Na verdade, acaba tendo duas coisas aqui. Primeiro, a questão de explicar a pessoa que está numa situação dessa, porque nós também, homens, passamos por isso, Sim. né? Quando a gente vai numa reunião, às vezes num encontro, especialmente de repente, alguma autoridade, alguma pessoa, e é uma mulher, então ela já chega cumprimentando, né? Dando a mão, estendendo a mão. E aí a gente tem que ter um jeito especial, né, de explicar, né? Então é o mesmo desafio. A forma que a pessoa explica tem que ser uma forma muito convincente para não causar aquela má impressão na pessoa, né? E a segunda que fica é a compreensão da pessoa, porque tem pessoas que de repente não quer saber, vai considerar aquilo como uma ofensa, né? Não gostei e tal. Isso é muito importante, né? Que a pessoa aceite, que a pessoa, enfim, esteja aberta, né, a essa questão, né? Melhor como que o senhor falou nesse sentido, digamos, a relação de um muçulmano ou uma muçulmana com outras pessoas, tanto entre homens e mulheres existe. Mas o que é importante, a gente deveria ficar bem firme a nossa religião. Exatamente. Né? Mas que a gente não passar em cima do mandamento da nossa religião. Né? Porque a nossa crença é mais importante que qualquer assunto. Né? Existem restrições de qualquer religião. Quando a gente vai para o budismo, existem alguns assuntos que uma religião não come, por exemplo, não come nada parte de carne. Sim. Então, isso é uma restrição animal. Entre eles, a crença deles. Né? Uma vez a gente convidou um dos autoridades deles para nosso centro islâmico. Sim, a gente preparou uma comida e era a carne, que tinha carne por dentro. Ele falou que, desculpa, eu não posso comer. E aqui, a minha obrigação é respeitar o pensamento dele, a ideologia que ele tem. Mesma coisa, nós também, como muçulmanos, também temos algumas crenças. E essa é uma parte da nossa vida, nossa crença, que a gente também está esperando que o outro respeite a nossa crença. Mas, como que e as pessoas não sabem, não conhecem, esse é do jeito que a gente deveria falar, mostrar que esse véu é a minha crença. Você deveria respeitar
esse complementar, ou não, é a minha crença. E a gente deveria, com uma maneira islâmica, uma maneira correta, Gentil, com todo correta. gentil, todo respeito, e a gente avisa e fala. Eu acho que, desculpa, achei que cortá-lo, a nossa missão acaba sendo o dobro, né? Primeiro, em explicar, e segundo, estar presente no mundo seguindo o nosso padrão e estilo islâmico, né? As mulheres especialmente têm essa dificuldade. A gente tem que, as mulheres muçulmanas têm a missão delicada e importante de mostrar para o mundo que, olha, nós podemos estar aqui, nós podemos atuar dentro das nossas condições, dentro das nossas regras, respeitando a nossa fé, e por isso pedimos respeito, cada um estando dentro do seu espaço, né? O Islã não proíbe a mulher de trabalhar, não proíbe a mulher de estudar. Inclusive, a gente tem mais uma prova disso, né? Que é a Batul, a filha da Hajar, daquela. Você estudou biomedicina estética, que legal. E como é que foi o estudo, né? Durante a sua faculdade? Como é que foram? Como é que foi a experiência? Só um pouquinho aqui para cá. Isso. Na faculdade todo mundo me respeitava, Sim. Perguntava bastante, eles têm curiosidade, né? Eu sou formada há 4 anos e quando eu me formei, antes de eu me formar, uma semana já tinha clínica me chamando. E eu tinha medo, eu falava, nossa, por causa do lenço acho que não vão me chamar. Começaram a me chamar umas 2 clínicas e faltava uma semana para mim me formar. Aí eu já fui trabalhar. Atualmente eu trabalho em várias clínicas de freelance e também eu trabalho em uma clínica todo dia também. Legal. E as pessoas têm curiosidade. Nunca aconteceu assim nada de ter uma pessoa que não goste da nossa religião ou fala alguma coisa mal, não. Eu acho que esse véu, não sei se vocês concordam, né? Mas o próprio véu, ele já chama, já é um cartão de visita, né? Ele já chama a atenção. Por causa disso que a gente sempre fala, a mulher muçulmana, ela tem uma responsabilidade muito grande. Por ser uma mulher, por estar usando o véu, ela tem que tanto prestar atenção no seu comportamento quanto na imagem da sua religião, porque é mais fácil a gente identificar quem é muçulmano na rua por meio de mulheres muçulmanas do que homens, justamente por causa do véu, né? E aí vem a questão do objetivo do véu. O objetivo do véu não é apenas esse pano, né, Sheikh? Não é apenas cobrir. É respeito para a mulher. Exatamente. O valor da mulher, né? Qual que é o objetivo, Sheikh, verdadeiro de um véu, do hijab na religião? O que o Islã visa nisso? Sobre o véu, dizemos que o véu não começou com o islamismo. Sim. Esse Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, que quando criou a humanidade, e ele, dizemos que quando uma fábrica está fabricando as máquinas, fabricante sabe detalhe dessa máquina. Ele coloca a regra, um manual com essa máquina, mostrando a maneira de funcionamento dessa máquina. Nós também temos um fabricante que fabricou a gente, é criador. Ele sabe detalhe da vida humana melhor que qualquer pessoa. Por isso o Criador colocou um manual com o ser humano, que dos assuntos é o véu das mulheres. Esse não começou com o islamismo. Antes do islamismo existia. Sim. Quando dizemos que hoje a gente observa existe essas mulheres cristãs. A gente vai para a igreja. Existe a imagem da Maria. Maria está com véu ou sem véu? Sempre com véu. Maria era muçulmana Não. antes do islamismo. Hoje é freia. As freiras.
E elas estão com véu ou sem véu? Ela não Tem muçulmana. grande maioria todas com. Hoje existem algumas igrejas, até que o pensamento deles, quando eles entram, de um lado ficam homens, do outro lado ficam mulheres. Ou As sempre, mulheres entram com véu dentro da igreja. sim. Não Sempre respeito. existe essa orientação, essa conduta em relação aos dois sexos, né? O masculino e o feminino. Existem algumas regras específicas. Não dá para aplicar tudo para os dois ao mesmo tempo por questão da natureza da criação de cada um. Cada um foi criado com uma natureza diferente. Isso, né? isso Allah subhanahu wa ta'ala, por isso vimos que o véu, isso é um assunto que o Criador determinou para a humanidade. Eu fui para Curitiba, Sim. entrei num museu. Estava observando, olhando as imagens, vi que tem uma imagem, a foto, tem as mulheres igual a mulher muçulmana, completa véu na rua. Sim. Perguntei essa imagem, essas fotos para qual cidade? Ele falou, aqui Curitiba. Perguntei quanto tempo atrás, ele falou, 80 anos atrás. Olha que 80 anos atrás, as mulheres brasileiras na rua convivem como uma mulher muçulmana. Sim. E esse realmente, fora desses assuntos, é que isso, Allah, o Criador que ordenou esse, logicamente também hoje o ser humano aceita. Né? Nós tínhamos que ter duas balas. Uma das balas com aquele plástico cobrido, aqui, por exemplo, aqui, outra fica aqui. sem plástico. Sim. Qual vai chamar a atenção do mosquito? Sim. E também essa natureza muçulmana. As mulheres e aquele que mais convém se protege, que não aqueles mosquitos não ficam ao lado dela, fica se protegida. E também temos duas maçãs, uma com casca, outra sem casca. Depois de uma semana, vamos voltar. Qual ainda tem mais beleza? Sim. Mas, igual essas palavras, temos muitas que poderia a gente falar, está mostrando que fora da religião, que o Criador falou, logicamente também hoje, e queria falar isso também para terminar esse parte, hoje aqui no Brasil, num país islâmico, duas moças estão andando na rua, uma com a roupa normal, brasileira, não muçulmana, outra com a roupa bem curta. Qual chama a atenção dos meninos? Esse está mostrando que cada vez que fica com menos a roupa, aqueles mosquitos ficam ao lado dela. Sim. Na verdade, a gente sempre fala que o véu, ele é para o próprio bem da mulher, né? Para que ela seja enxergada e identificada na sociedade como um ser humano. E não como um objeto, não como não como como se diz, uma ferramenta, né, para uso, que a gente vê muitas vezes no Ocidente, que a mulher, até mesmo no Oriente, em alguns países, a mulher ela é usada para propaganda. Quem tem, por exemplo, espaço em mundos corporativos, de repente, é aquela que tem alguns padrões de beleza diferente da outra, né? O véu, ele deixa a mulher realmente, ele deixa as pessoas verem a mulher de acordo com o seu intelecto e seu potencial e competência, né? E não apenas o aspecto físico dela, né? Isso é uma coisa muito importante. Agora eu queria perguntar para Hajar Ávida, como é que foi a reação do seu marido quando a senhora falou que, olha, eu quero abrir uma doceteria, eu quero ter o meu negócio? Como é que foi isso? A senhora... Então, Ele deixou de boa? Sim, ele começou comigo, ele me ajuda. Ah, ele trabalha com a senhora? Que legal! É, a melhor coisa que ele fez, ele me ajuda, né? Que Porque bom. eu preciso homem em cima para me trabalhar junto com alguém tendo mais força. A mulher sempre mais fraca um pouquinho, né? Para tirar as coisas pesadas. Isso aí também é mais uma das questões que Aí ele gostou, não, ele ajuda bastante, graças a Deus. E fechou o negócio dele, né? Sim, lógico. Então, ele hoje... começou comigo, começou comigo, a gente trabalha juntos.
em cima no forno, né? Você sabe, muito calor, essas Sim, coisas. Aí sim. ele me ajuda, fica do lado do forno, cuida um pouco, eu O pouco, trabalho assim. pesado acaba ficando mais com ele, né? É, eu e ele. Sim, Eu sim. olho se está pronto, se não. E aí a senhora manda, tira daqui, Isso. você não queimou, por que que você fez É, isso? Não era para fazer, mas eu disse para não fazer. De vez em quando dá uma... mas eu gosto muito que trabalhei com ele. Que perfeito, que É. legal, um casal, muito bom. Uhum. E os brasileiros gostam muito do nosso doce. Eles já começaram a entrar, experimentar de manhã, o Gnefra. Mas a senhora sabe, Hum, Rajé, porque assim, doce aqui no Brasil, doce árabe, a gente vê de monte, um montão. sei. Vários Aham, lugares, até mesmo em supermercado, você vai e compra as caixinhas, tá certo. mas um doce feito com amor, feito de uma maneira, da forma que vocês fazem, né, lá na doceteria, é poucos lugares que a gente vê, É, né? é. E talvez isso é resultado dessa boa relação que vocês têm em casa, Aham. é, essa, essa, essa relação que vocês têm lá no trabalho, com a família É, também, tá né? certo. Os É. filhos Meus também trabalham. filhos também, eles ajudam, eles fazem as receitas. Eu falo, Uhum. pesa essa, já sabe. Que legal. Aí, Muito. eu junto com meus filhos, não ensino ninguém. Aí só as minhas me ajudam a fazer as massas. A senhora confia neles quando a senhora entrega a doceteria ou não confia? É, que fico meio preocupada, Ah, meu marido já sabe. Meus filhos já fica sabem as preocupada porque receitas. quer que o negócio saia bem, né? Claro, Só aquele isso. que é experiência e todo mundo conhece o trabalho pela causa do trabalho daquele pessoa e não Não, é quer lógico. estragar o É trabalho, lógico. né? É o nome da Raja, né? Eles não gostam que eu viaje. Aí eu falo, não, fica aqui, fica. Mas a senhora sempre tem que estar pensando em estar treinando Depois. pessoas, isso é muito Eu bom, ensino muito a eles. importante. Isso é um desafio, né? Mulher muçulmana trabalhar fora de ter o seu negócio já é um desafio, né? Imagina no Brasil, um país que não é muçulmano. Tá certo. E no seu caso, Zainab, como é que você é casada? Você Não, separado. separada? E como é que quando você era casada, você tinha seu negócio? Você trabalhava normal? Como é que foi o dia a dia do seu trabalho que você trabalhava? Como é que... Explica pra gente um pouquinho a experiência que você... Eu acho que, assim como a senhora Rita comentou sobre ter o apoio, né? Sim. Então, acho que isso é algo muito importante, o apoio do seu parceiro. Sim, Como vocês comentaram, não tem nenhuma restrição na Sim. religião em relação ao estudo ou trabalho da mulher. sim, O que a gente vê muito e o que tende a fazer as outras culturas que não conhecem o Islã falarem que no Islã a mulher é muito submissa, tem muitas restrições, eu acho que é mais uma questão cultural, então, de cada país. Tem países que culturalmente a mulher, ela não é tão encorajada ao estudo, ao trabalho, mas isso é uma questão cultural e não religiosa. No Islã não tem essa restrição. E eu também, no meu Islã como religião como não religião. existe. Não, Isso. não. Então, quando casei, na época eu já trabalhava, então eu já Sim. estudava, eu já trabalhava, e meu parceiro, então, meu marido, então, ele foi muito acolhedor nesse aspecto. Que legal, Então, ele que foi bom. muito respeitoso, ele entendeu que às vezes eu vou precisar chegar um pouco mais tarde, porque vou ter uma reunião, ou uma feira, ou um evento, ou até mesmo em certas ocasiões que vou precisar viajar longas distâncias, que meu trabalho requer isso de mim. Sim, Então, tive muito esse apoio. Acho que isso faz muita diferença, né? claro. O apoio Inclusive do da marido, família da também, família né? de Do forma pai, geral, da mãe, sempre, isso é muito sempre. importante. O ambiente, sabe? O ambiente que a pessoa atua, esse apoio auxilia Auxilia isso. bastante. Não só auxilia, como também te encoraja a procurar novos desafios. Então, é uma Exatamente. estrutura, é uma base. A família Exatamente. é uma base. Exatamente. E quando ela é compreensiva, quando ela Seus pais, desculpa te cortar, seus pais sempre te encorajaram, sempre, ou vocês... Não, sempre, sempre. Meus pais, é algo que meus pais sempre investiram muito, foi na minha Na educação e das educação. minhas irmãs e meus irmãos. Então, você isso tem é irmãs algo... também? Tenho as Vocês duas são irmãs. quantos? A gente tem 5. Que Então, legal. 3 meninas e 2 meninos Todos pequenos. trabalham? Todas As trabalham? meninas, sim, os meninos são pequenos ainda. Ah, é? Mas as meninas, Suas todas irmãs nós trabalham com o quê? formadas e todas no mercado de trabalho. Inclusive, uma delas, ela mora no Canadá atualmente. Então, ela trabalha hoje na área de vendas, no Canadá, na área de vendas de carros.
locação e vendas. A outra tá também na área de comércio exterior, atuando. Sempre de véu. Sempre de véu. Perfeito. Sempre de véu. Perfeito. Então, é isso. A nossa família, meus pais deram apoio pra gente, deram as instruções, nos ensinaram e deixaram também a nossa vontade, as nossas escolhas. Querendo ou não, quando Não a gente teve impuseram essa base- nada. Não. Existe porque tem essa imagem, né, no mundo ocidental que a mulher ela tem que seguir o que o marido, o que o pai fala, Fala. inclusive ela só pode casar com quem a família apresenta, Sim. e ela não pode, não sei o quê, isso, aquilo. Isso existe, na verdade, em algumas culturas. Sim. Pode existir em algumas culturas, mas não está vinculado à religião. Não está vinculado à doutrina islâmica. Correto. Né? A doutrina, a mulher muçulmana tem a total liberdade, inclusive, Sheikh, eu fiquei sabendo, não sei se o senhor pode me corrigir, que o trabalho da mulher muçulmana, o dinheiro que ela ganha, talvez o marido dela não vai gostar disso, mas é dela. Ela não tem o dever de compartilhar, ela não tem o dever quem tem o dever das despesas da casa é o marido, né? Isso é diferente. Aqui no Brasil existe essa cultura de dividir as despesas, né? O marido e a mulher trabalham, eles dividem, um paga o Sim. aluguel, outro paga as compras, mas dentro da religião islâmica, se a mulher quiser compartilhar as despesas da casa, é um sinal de uma grande generosidade dela, né? Nobreza da mulher, certo, Sheikh? E sobre esse parte que ela é obrigada a casar o que os pais falam, obrigam ela, temos que não, isso realmente, quando a gente observa o que o Islã ensina para nós em prática dos muçulmanos, especialmente nossos líderes, como os imãs, quando chegou o tempo de casamento de Zainab, a filha de Imam Ali, Sim. que o marido chegou a pedir a mão de casamento dela. O pai, Imam Ali, falou para a filha que o fulano está pedindo a mão de casamento, aceita ou não? Ele foi perguntar para Que ela, né? Ela colocou algumas condições. Ah, é? Eu posso casar com essas condições. Que uma das condições foi esse, que eu não posso separar com Hussein. Hussein era irmão dela. Ela colocou essa condição no marido Isso. dela. Que qualquer lugar que ele viaja, eu vou irei ficar junto. com... Eu não sabia disso. Ele aceitou. Sim. Que isso Que está foi mostrando eu acho que, desculpa cortar, foi o Ja'far, não foi? Abdullah ibn Ja'far. E esse está mostrando que, primeiro, ela escolheu o marido dela. Ela colocou algumas condições. Sim, temos que, depois, na vida, nós temos que, depois do casamento, deveria ser um acordo entre eles dentro da casa, um respeito dentro da casa. E quando acontece esse casamento, temos que se ela tem algumas obrigações e ele tem algumas obrigações também. Um dos assuntos é que ela tem direito de escolher marido, colocar condições. Depois do casamento, também ela deveria obedecer o marido também. Certo, o marido também tem que apoiar, ajudar, tá? Isso também uma das condições. Tem que existir uma certa... Que ela também deveria obedecer o marido também. Sim, isso não significa que é oprimir e ele oprimam a esposa, não. Levar com em todo consideração, respeito, sim, levar em consideração a vontade do marido, Isso. né? Tem que existir uma certa a conciliação entre as coisas. E esse que também o senhor também falou sobre o trabalho, o Islã permite o trabalho, né? Que ela pode trabalhar, não é proibido trabalhar, mas ela não tem obrigação de trabalhar. Sim. Sim. Mas trabalho das mulheres é educação dos filhos. Sim. Dentro a da melhor casa. missão da mulher é melhor missão, né? Porque primeiro professor da humanidade é uma mulher. Sim. É a mãe. Por isso não existe um trabalho mais importante que a
a profissão da mãe, Sim, que ser uma sim, mãe, educar, ensinar, cuidar, sim. tudo isso. Se não fosse essa educação da mãe, a humanidade não vai existir. Isso Exatamente. está mostrando A a gente, importância do trabalho de a uma gente mulher. sempre fala, achei que atrás de todo grande homem, né, existe uma grande mulher, com Claro, certeza. E isso. existem, Sheik, eu acho, na verdade, a mulher tem que, na religião islâmica, a mulher tem que estudar. É um dever dela estudar, porque realmente faz parte da necessidade de uma sociedade muçulmana. Porque imagina questões ligadas a mulheres, por exemplo, não serem atendidas por mulheres. Não tem que ter mulheres formadas que possam atender as mulheres muçulmanas, como, por exemplo, médicas, dentistas, certo, Sheik? Claro, Professoras, claro. orientadoras, qualquer campo a mulher tem que estar atuando. Como é que é? Você atende mulheres muçulmanas? Como é que é? Fala para mim, Beto. Atento, mas é mais brasileira. Mais brasileira, né? E E ela aparece homens lá também? também parece homem. E aí, como é que você deixa de atender Não, uma eu outra atendo também. Eu coloca, perguntei sobre, sim, né, pro Sheik, ele falou pra mim que tudo bem, só que com luva. ok, E é porque a gente está trabalhando com autoestima. Então, autoestima, às vezes, a pessoa acaba tendo depressão ou alguma coisa. Então, também é saúde. sim, sim, Então, sim, quando tem saúde, a mulher pode trabalhar com isso. sim, Não sim. tem problema nenhum. Colocando luvas, né, É, ao tocar, né, não tem problema, mas essa parte realmente, Sheik, da depressão é um problema, viu? A depressão hoje em dia é uma das coisas que mais, inclusive a mulher trabalhando, até homem trabalhando, porque ficar em casa dá depressão. A sim. pessoa fica em casa, já fica deprimida, já fica, né, com pensamento, como dizem aqui no Brasil, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Quando você tem uma mente vazia, ela é lá que o diabo começa a atuar, a fazer, né? Acho que também o trabalho ajuda bastante a mulher, de forma geral, a ter algo dela, uma identidade própria dela. Sim, Claro, como o Sheikh mencionou, o papel de uma mãe é um trabalho 24/7, é um trabalho não remunerado, com todas as mães do mundo, independente de sua religião, crença, e é a primeira base, estrutura da criança, querendo ou não. Mas quando essa mulher cresce, ela estuda, ela procura também se profissionalizar e outros âmbitos, isso dá a ela um senso de poder próprio, um lógico, senso de sim, pertencimento, querendo ou não. sim, É o mesmo valor que uma mulher que opta por seguir a profissão do lar, que cuidar e criar seus filhos e sim, manter essa parte da educação de seus filhos apenas, ou aquela também que opta por sair e cumprir alguma área fora do lar. sim. Claro que cada uma vai ter seus desafios, cada uma vai ter sua rotina. E, no fundo, também, quando essa outra mulher que opta por seguir uma carreira, seguir um trabalho fora de casa, que não esteja atrelada somente aos filhos, ela decide por quero casar, assim como qualquer outra mulher. É muito importante ter esse balanço. Sim, A, o auxílio do seu parceiro, né? Vocês falaram, o casamento, ele querendo ou não é um contrato entre sim, duas pessoas, é um exatamente. acordo entre duas Sim, pessoas, sim, como sim. qualquer outra Mas negociação. ele é um contrato, existe a proposta e quem aceita, né? Dentro da Exato, religião é dessa exato, maneira. exatamente. Sim, E quando se colocam essas condições de todas as partes, de ambas as partes, tanto do marido quanto da esposa, quando eles colocam suas condições desde o início, não há o que depois não dá certo. sim, As condições claras do ponto de partida possibilitam um relacionamento um pouco mais harmonioso. E sim. ter o apoio do seu esposo, mantendo o equilíbrio entre uma responsabilidade dentro de casa, crendo ou não, quando se forma uma família, tem a responsabilidade perante seu parceiro, mesmo sem ter filhos, futuramente com filhos, e até mesmo o desejo de manter uma carreira mais à Mas frente. você sabe que não é a mulher que só precisa ter o apoio do marido, viu? Claro que Até o não. marido também. Até o marido tem que ter o Claro. apoio da sua Sim. esposa, porque sem o apoio dela, a gente não consegue não é uma questão, no meu caso,
como eu sou do Arresala, a gente trabalha bastante com o nosso tempo, na verdade, né? Muito tempo gasto na frente do computador, dando aula, fazendo, às vezes participando, viajando, algum curso aqui e tal. Mas o Sheik, né? Não no meu caso, eu fico mais aqui em São Paulo, mas o meu tempo, eu passo às vezes pouco tempo, né, em casa, finais de semana, por exemplo, né, sábado, domingo, quando a gente especialmente está lançando um livro, a gente precisa um tempo para fazer uma revisão, para fazer uma tradução, para colocar os ditos, para fazer uma comparação. Então, eu estou tirando o tempo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, jogando aqui, né? Se ela não topar com essa missão, se ela não me apoiar, então Dificulta. exatamente, né? É o caso de todos os homens também, né, Sheik? Claro, Especialmente os líderes religiosos, né, Sheik? e esse precisa um apoio, com certeza, cada um apoia o outro. Como que na vida de Imam Ali alayhi salam com Fátima Zahra, Exatamente. que quando o profeta entrou, elas estavam trabalhando, passavam dificuldades, que o profeta, quando entrou na casa, começou a falar, dividir o trabalho, que uma parte do trabalho seja responsabilidade dela, outra parte seja responsabilidade dele. Mais importante é que falam que uns trabalhos dentro da casa, que ela se responsabiliza e trabalho fora da casa e ele trabalha. Mas não Ele significa já deu um padrão, já, verdade. Isso significa que os dois têm responsabilidade, de apoiar, cada um apoia o outro. A vida é uma Porque só, se na não verdade. foi esse apoio, a vida não vai para Não vai frente. seguir, exatamente. É isso, que legal, muito bom. Vou falar Agora- mais uma coisa. Claro, sim. Quando a gente faz jejum, mês Ramadã, né? Sim. Como é que é a A vontade gente- de fazer o jejum? Eu sei que quando a gente faz o jejum, a gente tem aquela vontade, né, de comer um doce, A não é? gente trabalha, não cansa, mas o calor do forno, a gente sofre muito, muito. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe disso. Aguenta sem água, a gente faz jejum certinho e trabalha o dia inteiro. Isso que Deus que dá força só. Mas a senhora É sabe que o que difícil brasileiro, pra gente. assim, esse jejum é uma das maiores bênçãos de um muçulmano, o jejum em si, porque ele é a fonte da força de fé Isso, dele. ele dá força, assim. Quando a gente fala sobre o jejum, Sheik, para algumas pessoas, como é que vocês aguentam ficar o dia inteiro sem comer, sem tomar água? A gente aguenta. Aí, ó, tem exemplo de pessoas que trabalham duro na frente do forno. Fica muito quente. É difícil, não é fácil, mas a intenção é essa. Tem dito que fala quem conseguir dominar a vontade, quem conseguir dominar a sua barriga, né, o seu estômago, no caso, a vontade de comer, ele consegue dominar as demais paixões, desejos, né? Ou seja, quando você domina a vontade de comer, você consegue ficar de jejum na frente do forno o dia inteiro, com aquelas doçuras, né? Também já Mas dá para recompensa. comer, a gente não come, não tinha comida. Meu Deus. Toma água, toma suco, fica até bem na tarde. Mas a senhora muda a rotina um pouco no Ramadã ou não? Não, trabalho Não muda. direto. Porque geralmente a gente, no Eu caso, gosto. Eu não no paro. Irã, como a gente países muçulmanos, geralmente a rotina muda um pouco, No porque Ramadã. eles mudam, porque por exemplo, acaba começando um pouquinho mais tarde, né? Os restaurantes para preparar a comida, tá? Mas aqui não tem, dá aqui não é um país conta, muçulmano. Não dá conta, tem que começar cedo. Exatamente. Tem gente que fica sem doce. É, Aí fica Filha, brigando liga. lá embaixo. Começa a ligar. E aí a gente fica sem comer, passa a Dani, a gente fica sem comer, fazendo mais doce às vezes. Mas a senhora, como é que é? A senhora segue uma receita, tem que ficar experimentando? Como é que é? não, nada. A gente já segue a receita. Eu faço os doces e eu não como, na verdade. Sim. Bem pouco. Se às vezes assim, Um tem vontade de, beliscãozinho, uma de beliscão. experimentar uma coisa, mas não como doce, não. Que bom, muito bom. Eu lembro que quando comecei a trabalhar na empresa onde estou agora, até agora, bom, eu iniciei como estagiária lá, e aí o meu primeiro mês de Ramadã dentro da empresa também foi um choque para todo mundo. Como assim você ficar sem
beber água, sem comer nada o dia inteiro. Sim, aí eu aproveitava o horário de almoço para tentar me retirar um pouco e descansar, né? Tinha uma sala de descanso na estrutura da empresa. Mas, querendo ou não, me deixava um pouco cansada. A rotina do jejum, ela é cansativa também, né? O corpo, principalmente nos primeiros dias, o corpo sente, até eu me acostumar. E aí eu lembro que no segundo ano, antes mesmo de começar o Ramadã, aí a minha gestora me chamou junto com o RH, e aí a empresa não tinha o home office na época. Antes não existia essa prática. Tá. Nem Isso em mesmo. 2007, mais ou menos? Não, isso em 2018. Isso foi em 2018, mais ou Antes da menos. pandemia. Exato, antes da pandemia. E aí eles me chamaram para a sala e falou: ó, a gente pensou muito no seu caso, a gente vê às vezes uma rotina mais cansativa para você, se locomover também na época, me locomovia bastante por transporte público. E ir e vir, esse cansaço, então a gente quer ver se você topa um home office durante o Ramadã. Então a empresa que teve essa iniciativa, eu achei Nossa, espetacular, extremamente que acolhedor. legal. Eles me cederam um home office durante o mês do Ramadã, coisa que a empresa não tinha como prática, de forma geral, não existia dentro do regulamento da empresa. E isso me auxiliou muito. Aí depois, claro, veio a pandemia, tive 2 anos praticamente. Um gesto muito respeitoso. Bastante, Muito bastante, respeitoso. bastante. Eu ia perguntar para você como é que era a empresa, o comportamento da empresa contigo, o seu chefe, diretor, mas esse gesto já respondeu tudo, né? Porque pelo jeito é um grande respeito. Como também possibilitaram iniciar minha carga horária antes. Por exemplo, a gente acorda para o suhoor, né, para se preparar para a primeira refeição Sim. antes do nascer do sol. Sim. E aí, como eu trabalho com muitos clientes fora do Brasil, eu tenho essa possibilidade. Ah, você quer, ao invés de iniciar às 8 da manhã, por exemplo, e ter que parar às 5 ou 6 da tarde, por que você não inicia às 6 da manhã, por exemplo, que você já vai estar acordada por conta do jejum? E eu super topei, começava minha jornada até mais cedo, ia até às 3 horas da tarde, Aí mais terminava. ou menos, e encerrava meu expediente por aí e conseguia descansar o resto do dia. Perfeito, perfeito. Nossa, que gesto Foi, bom, né? realmente. Isso faz toda a diferença, viu? Eles me liberavam mais cedo também. Falava, pode ir 5 horas por causa do Ramadã. Mas isso é uma coisa belíssima, é uma Sim. coisa que falta, porque isso se chama respeito, isso se chama tolerância. Sim. É quando você tem uma certa consideração, mais ainda por pessoas respeitosas. Isso, na verdade, você conquista. Se você quer que alguém te respeite, isso parte de você. Você tem que ser uma pessoa respeitosa para que eles te respeitem. Então, com certeza, as senhoras foram muito respeitosas, exemplares em suas condutas, né, nessas empresas, assim espero. Tenho certeza, na verdade, para que eles possam ter feito essas propostas para vocês, né, Sheik? Geralmente o povo brasileiro um povo respeitoso, Respeitoso, acolhedor. Isso, contrário do que às vezes em alguns países que existem restrições contra as mulheres muçulmanas, mas geralmente no Brasil, tanto o governo brasileiro, tanto o povo brasileiro bem respeitoso, A cultura especialmente brasileira, com os sim, muçulmanos, permite né? isso. Eu lembro, desculpa, Sheik, desculpa cortar. Eu lembro que quando eu fui pegar a minha naturalização, uma história, né? E aí era uma juíza. Na época, hoje mudou o sistema. Você já é naturalizado, você recebe, vai tirar o seu RG e pronto. Na época, você recebe a certidão, você tinha que ir até o Ministério da Justiça, participar de uma cerimônia, fica lá 3 horas, até chegar a sua vez, eles te entregam a certidão em mãos, a juíza ou juiz. Quando chegou a minha vez, eu fiquei torcendo que seja um juiz, né? Por conta da questão de dar a mão. E não é que eu fui lá, era uma juíza. Eu falei, nossa, juíza, como é que eu vou fazer agora? O mundo conspira, né? Exatamente, eu fui pensando, até que eu falei para o assessor dela, né? Falei para ele que, olha, eu sou muçulmano, a gente não pode, a gente cumprimenta, né? Mas a gente não pode dar a mão, não pode tocar nas mulheres. Ele foi lá, tá bom, eu vou explicar para a juíza. E aí, quando chegou a minha vez, ela olhou assim para ele, é ele? Aí ela falou assim, como é que a gente faz?
Eu falei, a gente faz assim. Ela também fez. Nossa, isso é muito grande, Sheik. Isso é uma Legal. coisa muito bonita por Sim, parte de um juiz, de sim, uma autoridade brasileira, né? E aí ela me claro. cumprimentou e me entregou. Você disse, não, desculpa, Sheik, Perfeito. te cortá-lo, sim. Então, É uma prova, né, disso. respeito, com certeza, e também os muçulmanos também, pela o que o Islã ensina, que um muçulmano, de jeito que deveria se cumprimentar e se tratar, e ações que deveria Tem que fazer, ser como que exemplo. deveria respeitar, Tem que dar e exemplo. isso também, graças a Deus, nós somos a comunidade também, uma comunidade bem respeitosa, prática do jeito que também o Islã está falando. Isso está mostrando, de um lado, o muçulmano está praticando de um jeito e respeitando. Do outro lado, o povo brasileiro, que não é muçulmano também, geralmente, eles também, quando observam que um muçulmano, uma pessoa respeitosa, está respeitando, ela também vai Mas dar é atenção. isso mesmo, Chico, porque o muçulmano, numa situação de hoje, o muçulmano tem o dobro, a responsabilidade em dobro. Porque, de um lado, a gente tem uma propaganda tão forte contra o Islã, contra os muçulmanos, contra os árabes, contra, sei lá, qualquer pessoa que segue essa fé, né? É terrorismo, é homem-bomba, é guerra. Só você falar que é Mohamed, ou é Ali, ou é Nasser, que o pessoal já fica com essa. Já vem, sabe? Uhum. E isso é uma coisa natural. Porque de tanto a pessoa ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, acaba vinculando as coisas. Eu conheço um professor que ele é simplesmente o sobrenome dele é árabe, é só o sobrenome. O nome dele é brasileiro, ele é brasileiro. Só o sobrenome árabe. Chegou em um dos aeroportos da Europa, né, na França, né, para ser mais específico. Ele foi detido por 3, 4 horas. E ele é professor acadêmico, famoso, né? E isso acaba implicando que o muçulmano tem que ser exemplo. A gente tem que ser educado, tem que ser honesto, tem que fazer de tudo para passar uma imagem positiva, né, para as pessoas onde a gente atua, né, Zainab? Eu acho que a intolerância religiosa cada vez mais tem aumentado É. no mundo todo e contra todas e qualquer religião. Contra o Islã é maior devido a essa imagem que a mídia ocidental traz e retrata sobre a cultura árabe, ou especificamente sobre a religião islâmica, Sim. sobre toda essa opressão da mulher, ou do jeito que é o homem, o estilo de vida completamente diferente. Mas existe o respeito e existe a tolerância. Então, quando se tem primeiro ter o respeito em entender o limite do outro, e a tolerância perante o O outro também. diferente, exatamente. Exatamente, tudo que E for uma coisa muito diferente. importante que assim, é bom sempre ressaltar é a informação. Meu, Isso faz a diferença. aprendam, saibam que nem tudo que aparece na mídia é verdade. Tem muita mentira, tem muita distorção, tem muita difamação. Ramadã é o mês que eu vi uma vez um pastor falando, Sheik, que chegou o mês do Ramadã, o mês que os muçulmanos matam os cristãos. Sabe, coisas absurdas, não existe isso. Se informem, leiam, busquem informação. Nós temos aí vários portais aí abertos a todos, fontes confiáveis, o Alcorão, aprendam, né, a verdade. Não é sair consumindo qualquer coisa, né? Isso ajuda bastante. Até nos mais básicos exemplos. A gente convive em um país que não é muçulmano. Sim. Então, é normal e natural certos olhares de questionamento. Não é nem um olhar de ofensa, e sim Exatamente. um olhar de De dúvida. curiosidade. É Exatamente. curioso. E aí as pessoas, quando elas se aproximam, a maioria das vezes com muitas perguntas. Ai, mas por quê? E como? E de que forma? Sim. E aí eu me vejo, pelo menos da minha parte, eu estou no dever e no papel de tentar explicar da Mas, melhor forma mas você sabe, possível. Zainab, aqui também é a importância do não apenas da pessoa conhecer e perguntar, nós, como muçulmanos, estarmos bem Sim. informados. A gente tem que se informar, nós temos que aprender, temos que saber como responder de uma forma lógica, bonita essas Uhum. pessoas, Para né? eles entenderem, Para sim. eles entenderem, né? Isso é muito importante também. Infelizmente, as pessoas meio que, às vezes, o fiel muçulmano, Sheik, ele acha que está rezando, faz a ablução, está trabalhando, pronto, chega, não precisa mais nada. Tá errado.
tem que estar sempre se atualizando, sempre se informando, sempre aprendendo, né? E disseminar essas informações. Exatamente. E esse trabalho é um dos passos para conseguir levar informações para as pessoas que queiram buscar realmente. Com certeza, as pessoas que vão assistir esse digamos, vídeo, eles vão observar que o que a mídia está falando sobre a mulher muçulmana, Tá errado. isso Tá não errado. tem a realidade, porque uma mulher muçulmana, ela está trabalhando, ela está com véu, ela mesma está mostrando que a vida dela não é diferente da vida de outras pessoas, né? E esse vai quebrar e aquelas barreiras que a mídia colocando. Por isso, nós também temos essa responsabilidade de que seja nosso comportamento, nossas atitudes na sociedade, do jeito que a gente seja um exemplo verdadeiro do Islã para outras pessoas. Exatamente, isso é muito importante, sermos exemplos. Por onde nós passamos, por onde nós irmos, sempre seguirmos, né? Aqui, ser muçulmano temos que ser muçulmanos em dobro, porque além da nossa vida tem que estar adequada aos preceitos islâmicos, a gente está dando exemplo, né, para as pessoas, e qualquer erro acaba sendo julgado para o Islã. Olha lá o muçulmano, olha lá a religião deles, né? O muçulmano é um ser humano, pode errar como qualquer outro. Perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Queria deixar aqui um dito também que o profeta fala: Al-Qad ala ayalihi kal-mujahid fi sabilillah. Que é aquele que está lutando pela causa de sustentar a sua família é igual àquele que está lutando no caminho pela causa de Deus. Pela causa de Deus. Exatamente. E esse, hoje nós como muçulmanos, que estamos trabalhando, cada um, especialmente nossas irmãs, que estão trabalhando, cada um no trabalho dele, ter essa sinceridade, trabalhar com sinceridade, que dizemos esse doce, existe em qualquer lugar esse doce, mas quando fica esse trabalhar esse doce com uma intenção pura, que vou trabalhar para sustentar as pessoas, atender as pessoas, tirar necessidade das pessoas. Além de que, normalmente, ela vai ganhar. Mas colocar uma intenção pura no seu trabalho, isso muda a situação. É a mesma coisa como Zainab também falou que no trabalho dela é ser sincero no seu trabalho. Para as pessoas e outras pessoas que estão no mesmo lugar trabalhando, observar que uma muçulmana, realmente o trabalho dela é diferente de qualquer pessoa. Está trabalhando com toda a sua força, com toda a sua sinceridade, está atendendo, trabalhando do melhor jeito, tudo perfeito. Dando o seu melhor. E esse primeiro. O que vamos ganhar seja aquele dinheiro que vamos ganhar que é lícito. Fora desse, o trabalho que vai fazer e vai ser exemplo para outras pessoas. Que observa uma mulher muçulmana, o jeito que ela trabalhando é diferente. Esse vai ser exemplo para outras pessoas. E além de ganhar o sustento lícito, a gente ganha a satisfação de Deus, com certeza, sendo honestos, trabalhando pela causa de Deus, fazendo o nosso melhor, porque é isso, né? Na religião islâmica a gente tem uma passagem, eu acho que do profeta, que fala Rahimallahu mri'in amalan fa'atqanah, mais ou menos, né? Nesse sentido, né? A melhor pessoa, Deus vai abençoar aquele que age, faz um trabalho na sua melhor versão. Se a senhora vai fazer um doce, então, na melhor versão, vai trabalhar, vai fazer um negócio, vai fechar uma coisa, na melhor versão. É isso, a pessoa dar o seu melhor, e é isso que a nossa religião exatamente, entregar o melhor de si. Certo, Sheikh? Claro. O programa foi bem legal, né, Moacir? Hoje, muito bom. Agora só faltou a gente experimentar aqui esse doce. Meu Deus, a gente quer abrir aqui para... A senhora faz quantos tipos de doces lá?
A senhora faz quantos tipos? São quantos tipos de doce que a Mais ou senhora... menos, tem muitos, não sei, uns 15, 20 por aí. Por favor. A senhora Ah, também. obrigada. Nada, é seu. Tipo shake também, por favor. Obrigado. Esse aqui já veio para cá. Esse aqui também pro senhor. Esse aqui é com tâmara, né? Câmara, sim. Muito bom. Tem algum tipo de doce que a senhora faz para diabetes, menos Ah, açúcar? Não, ainda não tem, né? Tem muita gente que pergunta se eu faço, mas ainda não. Fica a dica aí, né? Fica uma dica para a senhora abrir aí, ganhar uma Não nova tá dando conta clientela. para fazer tudo ainda. Ah, então é por conta de muito trabalho. Se Deus quiser, a senhora vai abrir mais um andar em cima, apenas para Tchau. doces sem açúcar, se Deus quiser. Muito obrigado. Podemos encerrar, Sheik? Inshallah, depois Obrigada a você. se as pessoas ligam e querem doce, agora tem que se isso. preparar. Porque agora as pessoas estão observando e eles vão pedir doce e tem que se preparar para atender todo mundo. Exatamente. A gente vai colocar depois algumas imagens, tal, da senhora trabalhando. Muito bom. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Querem falar antes da gente encerrar? Querem deixar alguma mensagem? Obrigada, você convidou a gente para esse espaço. Obrigado por aceitar, né? Muito obrigada, Uma gente. hora rápida, né? Passou rapidinho o tempo. Que legal. A muito gente bom. gostou. Zainab, Bom, muito obrigada também novamente pelo convite. Eu Obrigado a acho você. que o assunto é extremamente importante para tanto nós muçulmanos quanto para as pessoas que se relacionam conosco. Obrigada por sempre se disporem a trazer novas informações para a gente nesse formato e legal. por proporcionarem E esse vamos momento. ver se a gente consegue trazer mais algumas meninas aí, algumas mulheres muçulmanas aí Claro, com a sua claro. ajuda, que a gente sabe que você tem muito contato, muitas amigas, né? Trazer novas experiências, porque realmente tem essa ignorância das pessoas Sim. em relação à mulher, e isso é um problema, né? É uma coisa que as pessoas não imaginam essa beleza. A nossa vida, a nossa religião é perfeita, a gente tenta levar uma vida de acordo com a nossa fé, e as pessoas precisam saber disso, né? Certo, Batul? Quer dizer alguma coisa? Obrigada pelo convite. Eu acho que a Zainab falou que é muito importante a gente mostrar isso para as mulheres, né? Que a gente é igual a elas, a gente não é diferente, trabalha igual todo mundo aqui. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado pela participação. Hajj, muito obrigado pela presença. Obrigada a Zainab, você. Batul, que Deus abençoe a todos vocês. Agradece o marido por deixar a senhora vir aqui no dia de folga, né? Hoje é dia de folga. E aí, se Deus quiser, nos veremos aí nos próximos programas, inshallah. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.